Fala pessoal, agora nós vamos começar a entrar no próprio procedimento do pregão. Nós fizemos já uma introdução, expliquei o que é o pregão, trouxe as suas principais características. Agora nós vamos para a parte procedimental do pregão. Como é que ele acontece? Se ele é uma modalidade, ele é um procedimento, ele é um rito específico. E o pregão ele se subdivide em duas fases. Nós temos a fase preparatória e depois nós vamos ter a fase externa. A fase preparatória, ela equivale ao que lá na lei de licitações nós costumamos chamar de fase interna. O que é a fase preparatória que a lei de licitações chama de fase interna, no caso da lei 8666? É aquele procedimento em que a administração pública está se preparando para realizar a licitação. Fazendo um paralelo com a sua vida de concurseiro, quando você vê uma matéria no site do Estratégia dizendo, ó, o órgão tal vai fazer um concurso público, o governador, o prefeito, o presidente autorizou a realização do concurso, foi instituída uma comissão, está sendo elaborado o edital, está se estudando a viabilidade, estudo do impacto orçamentário e financeiro, isso lá no concurso público. Isso tudo aqui, se fosse uma licitação, a gente sabe que não é, isso seria a fase interna, ou no caso do pregão, a fase preparatória. No momento em que é publicado o edital, no teu caso do concurso, publica o edital, oficialmente está lançado o concurso público, né? Oficialmente o concurso público mesmo, né, valendo mesmo, ele começa no dia do edital. É aqui que a gente separa, né, o que tem que separar nesse momento de disputa. Por quê? Porque o edital dá conhecimento oficialmente a todo mundo que a administração pública vai realizar aquele concurso público. Ou seja, dá publicidade ao instrumento, divulga o instrumento, coloca a sociedade, tanto que depois que sai o edital é mais ou menos assim, ó, fica todo mundo parado, esperando, claro, tem que elaborar as questões, né? Mas fica todo mundo parado, esperando ver todo mundo se quebrar tudo ali, se bater tudo para estudar e fazer a prova, não é mais ou menos isso? Na licitação funciona dessa forma também. A administração pública faz toda a fase preparatória até o edital. No dia em que a gente divulga o edital, então a divulgação do aviso do edital, inicia a fase externa, que é quando a administração agora vai esperar que os licitantes se preparem, elaborando as suas propostas. Então, até imediatamente antes de eu divulgar o instrumento convocatório, é fase preparatória. No momento em que eu divulgo o instrumento convocatório, eu abro a fase externa do meu pregão. Ok, e o que é realizado nessa tal fase preparatória do pregão? Aqui nós vamos falar do artigo 3º da Lei do Pregão, da Lei 10.520, que vai nos tratar especificamente dessa fase. Aqui nós vamos pegar a autoridade competente. Vale a mesma regra que na Lei de Licitações. Quando a gente fala de autoridade ou autoridade competente, é uma autoridade que está acima, né, que está no nível hierárquico mais elevado e que tem um poder de decisão. Normalmente é o diretor, é o chefe, é o ordenador de despesas desse órgão. Então, quando a gente fala autoridade ou autoridade competente, no caso do pregão, é a autoridade que está hierarquicamente acima do pregoeiro e da equipe de apoio. Então, é uma autoridade mais elevada. Essa autoridade, ela é responsável por justificar a necessidade da contratação. Na prática, nós teríamos até um procedimento antes disso aqui. O que é o procedimento que vem antes disso aqui? Para quem já trabalha na administração, sabe do que eu estou falando. Que é o pedido, né? Só para fazer um paralelo também com o concurso público, né, para você conseguir entender bem, a gente sempre escuta, ó, a autoridade tal autorizou o início dos trabalhos para a realização do concurso. Mas a autoridade, ela não está dormindo no travesseiro dela, e aí ela tem um sonho e levanta e fala, olha, os meus órgãos subordinados estão precisando de pessoal, vou fazer um concurso. Não é assim. Alguém tem que pedir para ela, não é? A mesma coisa é, a autoridade competente, ela autoriza a instauração de um processo administrativo para fazer um pregão para aquisição de computador. Ele não estava dormindo e teve um sonho de que os subordinados dele, o órgão dele, estão precisando de computadores novos. Não é assim. Alguém pede para ele. Então alguém chega e faz um pedido, ó, tô precisando de computador. Nós precisamos fazer uma licitação
para adquirir esses computadores. A autoridade vai analisar aquilo e vai justificar, então, essa necessidade da contratação. Tanto que a partir desse pedido será definido o objeto, né? Afinal de contas, a gente quer um computador, mas que tipo de computador? É só a gente pensar, o computador que você tem aí para estudar, ele não precisa de uma super, hiper, mega blaster configuração. O computador ou os computadores que eu tenho que fazer a minha transmissão, eles já têm que ter uma tecnologia ou uma velocidade um pouco maior, porque tem que operar um monte de negócio ao mesmo tempo. Mas se eu chegar lá em um órgão público que opera com super, hiper, mega blaster servidor, aqueles computadores gigantescos que tem que ter refrigeração da NASA, aí já é um outro nível. Então a gente tem que definir qual tipo de computador que você está querendo. É um computador, sim, mas com quais configurações? Então nós vamos definir esse objeto da licitação. Além disso, eu tenho que saber qual tipo de empresa que eu estou a fim de contratar. Então eu vou definir as minhas exigências de habilitação. Quais os critérios mínimos que uma empresa tem que ter para que eu possa contratá-la? Ela atende a esses meus critérios mínimos? Além disso, eu tenho que falar um pouquinho sobre as minhas propostas, né? Quais são os critérios para eu aceitar uma proposta? Olha, eu quero adquirir um carro, esse carro tem que ter um ar-condicionado, tem que ter tração nas 4 rodas, tem que ter essas condições. Isso eu coloquei lá na definição do meu objeto. Mas em que prazo que esse carro tem que me ser fornecido? Qual a garantia mínima que eu preciso ter? Qual a forma de elaboração, de importação disso, daquilo e daquilo outro? Então eu preciso definir alguns critérios para eu aceitar uma proposta, né? Senão vem um negócio lá que é uma bagunça. E além disso, eu tenho que definir as sanções, as cláusulas do meu futuro contrato e também todos os prazos. Você consegue perceber como essas coisinhas que eu estou colocando aqui, elas são mais ou menos o que a gente tem no edital da licitação pública? Veja bem comigo, objeto, habilitação, critérios para aceitar a proposta, sanções, cláusulas e prazos. Isso basicamente são coisas que a gente precisa ter no edital da licitação, porque justamente nesse momento está sendo elaborado o edital. Quando eu falo autoridade competente, não é necessariamente a autoridade competente que vai botar a mão na massa, mas é ela que vai aprovar todo esse trabalho aqui que está sendo realizado. Normalmente isso aqui tudo vai constar em um documento que a gente chama de termo de referência. Professor, o que é o termo de referência? Se você abrir a lei de licitações, você vai ver lá na lei de licitações, no artigo 7º, que para a realização de uma licitação pública para a contratação de obras e de serviços, você tem que ter um projeto básico. E o projeto básico basicamente caracteriza aquilo que você está adquirindo. Pois bem, e no pregão, né? O pregão não segue exatamente o artigo 7º. Você tem que ter o quê? O que seria o projeto básico lá da lei de licitações, aqui no pregão nós chamamos de termo de referência. Então todas essas coisas que eu estou falando aqui para vocês, elas vão para um documento que nós vamos chamar de termo de referência, que vai definir basicamente o conteúdo que nós vamos ter no edital dessa licitação pública. Pois bem, eu falei sobre toda uma questão aqui sobre o objeto, e tem uma regra bem específica na lei de licitações, na lei do pregão, melhor dizendo, sobre a definição do objeto. Sempre que você vai definir um objeto, esse objeto, a definição precisa ser precisa, suficiente e clara. O que isso quer dizer? Você não precisa decorar cada um dessas expressões. Mas o que a gente quer entender aqui é o seguinte: você precisa saber o que você está querendo adquirir. Então você tem que ser preciso. Olha, eu quero isso aqui, né? Eu quero adquirir, igual vem uma pessoa lá e coloca assim, ó, nós estamos precisando fazer a aquisição de um dispositivo eletrônico para que o pessoal possa trabalhar. Tá? Que tipo de dispositivo eletrônico você está falando, meu filho? É um celular? É uma mesa digitalizadora? É um monitor? É um computador? O que é que você está querendo? Não foi preciso. Não, estou querendo adquirir um computador, tal. Só que qualquer computador, não, tem que trazer todas as características que eu preciso para esse computador atender o que a gente precisa. Então tem que ser suficiente. E também tem que ser clara, né? Não pode colocar lá um monte de negócio bagunçado que não consiga chegar a nenhum lugar. Porém, né, não tem aquela história de que um é bom,
Não, um é pouco, dois é bom e três é demais. Então é mais ou menos essa a filosofia. Tem que ser aqui no meio do campo. Você não pode exagerar, porque a própria legislação veda o estabelecimento de disposições que, pela sua excessividade ou pela sua irrelevância, acabe prejudicando a realização, né, ou a característica do caráter competitivo da licitação. Isso é uma regra que, inclusive, o artigo 3º da Lei 8666 também prevê. Você tem que especificar o que você quer, mas sem exagerar. Por quê? Porque o que se quer evitar aqui é aquele tipo de direcionamento. Eu vou pegar um ponto para vocês. Lembra quando eu peguei o celular? Eu mostrei o celular aqui para vocês e falei, ó, a gente quer uma tela de tantas polegadas, né, com isso, aquilo, aquilo outro. Aí determinada pessoa, né, ele gosta de Apple, então ele só quer o celular da Apple. Aí ele vai lá e vai chegar e ele sabe assim, ó, existe uma característica da tela que só tem no celular da Apple. Não que seja melhor, né? Não estou dizendo, não estou entrando na questão se é melhor. Vamos supor que a Apple tem uma característica, a Samsung tem outra característica. Você tem assim duas telas equivalentes, mas uma tem uma coisa que só tem nessa, o outro tem uma coisa que só tem nessa. Aí você vai lá e coloca justamente o que só tem no da Apple. Não é porque você quer um produto melhor, é porque você quer um Apple, né? Não estou discutindo se ele é melhor ou pior. Veja que você não pode fazer esse tipo de coisa sem um propósito, sem uma justificativa, porque senão essa excessividade, essa irrelevância na sua definição do objeto, ela estará apenas direcionando aquilo que você vai adquirir. Ela estará restringindo o caráter competitivo do processo de licitação. Então tem que definir, mas não pode também exagerar o negócio. Outra questão é sobre o orçamento no pregão. É nesse momento, na fase preparatória, que nós vamos elaborar o orçamento do pregão. Galera, tem um detalhe que assim, ó, é um detalhezinho muito sutil que você vai observar no pregão, tá? Se você pegar a lei de licitações, você vai ver que o orçamento estimado realizado pela administração pública, ele constitui um anexo do edital, lá na lei 8666. Se você pegar o pregão, ele não diz que o orçamento é necessariamente um anexo da licitação pública. Tanto que na prática existe uma certa discussão se você seria obrigado ou não a dar publicidade do orçamento no pregão. E se eu te falar que no Regulamento do âmbito federal, o Decreto 10.024, por exemplo, ele prevê que o seu orçamento ele vai ficar sob sigilo. Por que ele vai ficar sob sigilo? Porque assim, ó, eu tenho que ter um valor de referência, mas eu não quero contar para os meus licitantes quanto que eu estou disposto a pagar. Porque eu quero que eles ofertem a melhor proposta conforme aquilo que eles podem oferecer, e não tendo o meu preço como referência. Então, na lei do pregão, nós temos que ter orçamento. Esse orçamento, ele não necessariamente precisa ser público, tanto que na regulamentação, pelo menos em âmbito federal, ele inclusive é sigiloso por determinação do regulamento que trata do pregão. Então, o orçamento estimado da contratação também é realizado na fase preparatória. E, por fim, nós vamos fazer a designação do pregoeiro e também da equipe de apoio. Galera, aqui a gente vai, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais sobre esse povo aqui que vai trabalhar no pregão. Mas aqui tem uma diferença muito grande em relação à lei de licitações. Então presta muita atenção. Veja que eu não falei comissão de licitação em nenhum momento. Eu falei de pregoeiro e falei de equipe de apoio. E o que essa galerinha aqui é responsável por fazer? Essa galera se encarrega de receber as propostas, analisar os lances, analisar a aceitabilidade dessas propostas, realizar a classificação, fazer a habilitação e, quando for o caso, a adjudicação. Oportunamente a gente vai falar um pouquinho mais sobre a questão da adjudicação no pregão, porque também tem uma característica muito interessante. Então, o que o pregoeiro e a equipe de apoio se encarregam? Propostas, lances, aceitabilidade, classificação, habilitação e adjudicação. Perceba que é o seguinte, não é eles que necessariamente têm que elaborar o edital. Na verdade, a lei nem fala quem elabora o edital, né? Então não está entre as atribuições deles. Outro ponto, não são eles que homologam, não está entre as atribuições do pregoeiro da equipe de apoio realizar a homologação, porque quem faz a homologação é a autoridade competente. E a adjudicação vai ficar no meio do caminho, que daqui a pouco nós vamos explicar nos detalhes para vocês.
Pois bem, já que eu falei do pregoeiro e da sua equipe de apoio, vamos começar a falar um pouquinho sobre essa galera, né? Pregoeiro e equipe de apoio. Eu já coloquei ali o que eles fazem, né? Quais são as atribuições? Quais são as competências desempenhadas pelo pregoeiro e pela equipe de apoio? Vamos lá, vamos colocar aqui primeiro ponto. Eles são responsáveis por receber, ou seja, eles fazem o recebimento das propostas que serão enviadas pelos licitantes. Além de receber as propostas, eles também vão analisar e vão receber os lances. Porque lembrando, né, no pregão você vai entregar aquela proposta inicial, se eu considerar o procedimento presencial, você entrega aquela proposta inicial em envelope, e depois disso nós vamos ter uma outra fase, que é a fase de lances, que é quando as pessoas poderão apresentar preços mais baixos várias vezes até chegar um negócio a um vencedor. Bem parecido com o que acontece quando a gente vê aqueles leilões, né, na TV, em filmes e tal. É bem parecido com o que acontece no pregão, só que o propósito é baixar o preço que está sendo apresentado. Além disso, outra atribuição deles é realizar a análise da aceitabilidade das propostas. O que é essa história de análise da aceitabilidade? É porque você tem que analisar se essas propostas apresentadas, elas atendem ao que o edital está pedindo. E além disso, você vai fazer a classificação, né? Então assim, atende ao que o edital estava pedindo? Beleza, agora vamos fazer a classificação para ver quem é que venceu a licitação. Tudo isso quem faz é pregoeiro e equipe de apoio. E por fim, nós vamos ter aqui outros dois trabalhos, né? O trabalho de habilitação. A habilitação é quando a gente vai analisar toda a documentação de quem está participando da licitação. E além da habilitação, se for o caso, esse pessoal aqui vai se encarregar de realizar a adjudicação. Galera, apesar de eu estar colocando aqui como se fossem, né, como se fosse o pregoeiro e a equipe de apoio que fazem isso, na prática, quem faz isso é o pregoeiro e cabe à equipe de apoio assessorar o pregoeiro. Mas quando a gente pega a redação do artigo 3º, ele fala compete ao pregoeiro e à equipe de apoio, então ele fala junto naquele momento, realizar o recebimento das propostas, análise, aceitabilidade, classificação, habilitação e adjudicação. Então ele fala genericamente no artigo 3º, mas depois quando a gente começa a estudar o artigo 4º, que vai ser lá na fase externa, nós vamos perceber que quem tem esse poder efetivamente é o pregoeiro, conforme nós já vamos analisar a seguir. Pois bem, eu falei do pregoeiro com vocês, e então aqui agora nós vamos dividir esse pessoal. Vou colocar essa linha aqui, e vou falar com vocês especificamente do nosso amigo pregoeiro. Por que é importante eu destacar o pregoeiro aqui para vocês? Porque na lei de licitações, em regra, você vai ter uma comissão de licitação, formada por pelo menos 3 membros, e esses pelo menos 3 membros lá da lei de licitações, eles vão deliberar. O que é deliberar? É fazer uma votação. Por exemplo, pode ser que tenha numa comissão de licitação eu, o João e o Pedro. Ou eu, o João e a Maria. Vamos colocar a Maria aqui. Eu entendo que a empresa deveria ser desabilitada, né? Ela não atende às condições de habilitação, no meu ponto de vista. Mas os dois entendem que a empresa deveria ser habilitada. Ficou 2-1, foi uma votação, prevalece a maioria, né? É uma democracia dentro da comissão de licitação, e aí você tem essa votação para tomar as suas decisões. Então são decisões colegiadas na comissão de licitação. No pregão não existe isso. No pregão existe o pregoeiro, só ele. Ele tem poder de decisão. Então, se chega aqui uma proposta, é ele que tem o poder final para definir sobre a aceitabilidade ou não. Quando chega a fase de habilitação, é ele que decide se habilita ou não habilita a empresa. É lógico que de forma motivada que ele vai fazer isso. A equipe de apoio não tem poder de decisão.
A equipe de apoio apenas apoia, apenas assessora o pregoeiro. Eu vou dar um exemplo para vocês. Uma vez eu trabalhei como pregoeiro, né, quando eu trabalhava nas Forças Armadas, e aí eu era pregoeiro lá. E aí a minha equipe de apoio, ela era formada por servidores de diversas unidades daquela minha organização militar. Tinha uma pessoa da informática, tinha uma pessoa do setor de obras e de manutenção, tinha uma pessoa da área administrativa, tinha uma pessoa lá da garagem do pelotão de manutenção, onde nós tínhamos os nossos veículos. Por que que tem essa galera toda? Porque o dia que eu tivesse que fazer um pregão para aquisição de ferramentas e peças para os veículos, vinha aquele cara lá do setor de manutenção para me dar as opiniões, para me ajudar. Quando eu precisava fazer uma licitação para adquirir material para a cozinha, o rancho, como a gente chama, vinha o servidor lá do rancho para me assessorar. Quando eu tinha que adquirir material de construção, vinha o servidor lá do pelotão de manutenção, né, do pelotão de obras do batalhão, para me ajudar. Então a equipe de apoio, ela presta esse assessoramento técnico para ajudar o pregoeiro a tomar as suas decisões. Então vamos lá, vamos falar do pregoeiro. Já sabemos que o pregoeiro tem poder de decisão e aqui eu quero colocar um detalhe para vocês. O pregoeiro, ele pode ser qualquer servidor. Por que eu estou explicando para vocês que ele pode ser qualquer servidor? Porque aqui na lei do pregão não se exige, por exemplo, que o pregoeiro seja um ocupante de cargo efetivo. Não se exige que o pregoeiro faça parte, por exemplo, do quadro permanente do órgão. Não se exige que o pregoeiro tenha qualquer vínculo anterior com a administração. Tanto que o pregoeiro ele pode ser nomeado hoje para conduzir um procedimento de licitação que vai começar amanhã. Ele pode ocupar, por exemplo, um cargo de livre nomeação e exoneração, um cargo em comissão dentro da administração pública. Ou seja, não se exige do pregoeiro algum critério específico, algum vínculo anterior com a administração. Não precisa ser cargo efetivo, não precisa ser emprego público, não precisa ter provimento por concurso público, não precisa ser do quadro permanente, pode ser até mesmo alguém que ocupe um cargo em comissão. Tem uma regra que está mencionada lá na lei do pregão, e eu vou colocar aqui para vocês, porque volta e meia aparece em prova. Se você estiver falando do Ministério da Defesa, MD, Ministério da Defesa, nesse caso, no Ministério da Defesa, pode ser um militar. Se você quiser memorizar isso aqui, é só você lembrar. Eu, na minha época, o Tenente Herbert, na minha época, eu era pregoeiro, Eu era um servidor temporário das Forças Armadas, fiz um curso de qualificação, fui habilitado como pregoeiro e fui designado para atividade, sendo o pregoeiro da minha organização militar. Então, no Ministério da Defesa, o pregoeiro pode inclusive ser um militar. Professor, por que você está colocando isso? Porque a lei fala expressamente, volta e meia esse negócio acaba aparecendo em prova. Ok, falei do pregoeiro, agora nós vamos falar da outra parte, Agora nós vamos falar especificamente da nossa equipe de apoio, que é aquela equipe que vai prestar o assessoramento ao nosso pregoeiro. Primeira característica que você tem que lembrar da equipe de apoio é que essa equipe de apoio, ela não tem poder de decisão, porque a decisão aqui cabe ao pregoeiro. Então ela vai apenas assessorar, apoiar o pregoeiro. Aqui a lei do pregão vai trazer algumas exigências específicas. Primeiro ponto, a maioria, presta atenção no que ele está falando, a maioria da equipe de apoio deve ser ocupante de cargo de provimento efetivo ou ainda, se for o caso, ocupante de emprego público dentro da administração pública, Quando eu falo a maioria, eu não estou dizendo todos, eu só estou dizendo a maioria. A maioria tem que ser ocupante de cargo efetivo ou emprego público. E ele ainda vai trazer uma outra regrinha aqui que ela complementa a regra de cima. Ele vai colocar assim, preferencialmente. Agora deixa eu respirar, porque até escrever preferencialmente
vai 1 minuto, né? Preferencialmente, essa galera aqui deve fazer parte do que a gente vai chamar de quadro permanente do órgão. Às vezes o povo me pergunta, professor, essa regra de baixo não é a mesma coisa que a regra de cima? Não, não é a mesma coisa, tá? Vou explicar aqui para vocês. Quando nós falamos assim, ó, que a maioria deles, deixa eu terminar de escrever. Quando eu falo para vocês assim, ó, a maioria deles deve ocupar cargo efetivo ou emprego público. Ocupar cargo efetivo ou emprego público significa que eu tive provimento mediante concurso público, seja para um cargo, seja para um emprego público. Ponto. Mas suponha que eu sou um ocupante de cargo efetivo e fui cedido para um outro órgão ou entidade. Lá naquele outro órgão ou entidade, eu até posso atuar na equipe de apoio, não tem problema. Só que eu estarei atendendo, nesse meu exemplo, ao primeiro critério. Eu sou um ocupante de cargo efetivo, mas eu não pertenço ao quadro permanente desse órgão. Então, assim, eu posso, porque a lei fala preferencialmente, ela não proíbe que eu esteja lá, mas eu não estou atendendo ao segundo critério. Pelo menos não estou atendendo ao critério que diz preferencialmente do quadro permanente do órgão ou entidade. Eu coloquei o órgão ou permanente, aqui a gente apaga, ó, se a caneta, se a borracha funcionar, e aí aqui a gente vai colocar assim, ó, do órgão ou entidade que está promovendo a licitação pública. Então, para você atender aos dois critérios, você tem que ser um ocupante de cargo efetivo ou emprego público e tem que ser daquele órgão ou entidade que está fazendo a licitação. Por exemplo, você passou no concurso do INSS, você ocupa um cargo de provimento efetivo. O INSS está fazendo uma licitação e você faz parte da equipe de apoio. Então você ocupa cargo efetivo e faz parte do quadro permanente do INSS. Lembrando, a maioria, mas não todos, deve ser ocupante de cargo efetivo ou emprego público e preferencialmente, mas não necessariamente, preferencialmente do quadro permanente do órgão ou entidade que está promovendo a licitação. Fechamos aqui e agora nós podemos dar uma avançada para resolver algumas questões de prova. Essa questão diz para a gente o seguinte: no pregão, a definição das exigências de habilitação no certame é feita durante a fase externa? Não, né? A definição das exigências de habilitação é realizada na fase preparatória. Então, está errada essa questão. Próxima questão. Ao licitar a compra de peças sobressalentes para a manutenção de equipamentos hospitalares, a administração de um hospital público optou pela modalidade pregão. O padrão de qualidade das peças foi bem definido no edital, visto que suas especificações são usuais no mercado. Considerando esse processo licitatório, julgue o item subsequente, de acordo com a legislação vigente. Para a realização da referida licitação, a administração deveria ter designado uma comissão de licitações no lugar da equipe de apoio. Errado! Eu tenho que ter um pregoeiro, ao invés de ter uma comissão de licitações, e eu tenho uma equipe de apoio que vai prestar o assessoramento para os trabalhos realizados pelo nosso pregoeiro. Errada essa questão, e com isso nós fechamos esse bloco sobre a fase preparatória no pregão.